eu vou começar a gravar. Eu vou pedir aí para o amigo Guga testar se a apresentação está funcionando. Guga, fica à vontade para fazer um share. Enquanto isso, eu vou lembrar, né? A gente vai num minutinho aqui, eu vou pedir para a Tati fazer a nossa prece inicial. Aí depois vamos passar para o Gustavo, que vai falar sobre discernimento, como nós estamos vendo aqui na tela. E ao final, a Fernanda Petisme, querida amiga, vai fazer a prece final e a irradiação. Então, eu vou dando as boas-vindas, pedindo para a amiga querida Tati, se você quiser fazer a nossa prece inicial, é com você. Vamos lá, então. Então, vamos acalmando nossos corações, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, rogando os espíritos benfeitores amigos, trabalhadores da nossa casa, que eles possam intuir o Gustavo, o trabalho de hoje, envolvê-lo com muito amor e carinho, e que nós possamos compreender a mensagem de hoje e realmente começarmos a praticar no nosso dia a dia, nos observar, para que possamos melhorar moralmente, espiritualmente, que essas ferramentas que aprendemos todos os domingos com esses estudos possam ser ferramentas para que realmente nos auxiliem no nosso dia a dia, que possamos colocar em ação aquilo que o Mestre vem nos ensinando há quase 2000 anos atrás. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por esse dia maravilhoso de domingo. Fique conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Mestre. Que assim seja. Isso aí. Dá para aparecer direitinho aí a apresentação, Edu? Tá perfeito, obrigado, Tati. É com você, tá perfeito, Guga. Pode ir adiante. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde a todos. Hoje o nosso... Olha, a câmera é para estar funcionando, viu? Se não funcionar, você me avisa, viu, Edu? Não, dá para te ver aí ao vivo e a cores. Tá muito bem, diretamente de Lisboa. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre discernimento. Esse é o nosso tema, um tema singelo, mas que traz uma discussão extremamente relevante. E a gente vai analisar essa questão do discernimento do ponto de vista do bem e do mal. Então, venham comigo nessa reflexão de hoje. Já dizia Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Dando a dica de que, como temos livre-arbítrio, podemos fazer muitas coisas, podemos tomar muitas atitudes, mas teremos que viver com as consequências dessas atitudes. Então, é aí que o tema central hoje nos traz a reflexão. O que usar para diferenciar as opções quando estamos numa encruzilhada? Que caminho tomar? Como nos balizarmos? Como nos postarmos diante da vida, dos seus desafios? E não precisam ser nem questões de vida e morte, são questões do dia a dia. A gente... Oi, tem algum ruído? Tá tudo bem aí? São questões do... Vai adiante, pode continuar. Então vamos lá. São questões, na verdade, corriqueiras, questões do dia a dia que nos são apresentadas ao tempo todo e sempre nos requerindo uma resposta. E que a gente sempre tem maneiras diferentes de reagirmos a esses inputs, esses impulsos. Então hoje a discussão vai ser quais são as ferramentas que a gente pode fazer para nos postarmos e termos o melhor resultado. Então, a questão hoje, a gente vai trazer lá a primeira definição, né? Tem essa figurinha, a gente está ali, parece que na corda bamba, e dependendo do movimento, a gente vai ou para o lado do bem ou para o lado do mal. Né? É mais ou menos a situação que todos nós, homens do mundo, como diz lá o Evangelho, capítulo 17, no item 10, Edu, corrige-me se eu estiver enganado, né? Somos homens do nosso tempo, estamos vivendo no mundo
cotidiano e nos somos apresentados com esses desafios. Então, a definição seria discernimento, nesse caso, a virtude que necessitamos desenvolver, adquirir, para sabermos separar o bem e do mal. Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos apresentar o mesmo conceito com um termo diferente. Na questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual a definição podemos dar à moral? Então, essa palavra que Kardec usa, e os espíritos superiores respondem a ele. A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção, discernimento entre o bem e o mal. Funda-se na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, já temos uma dica de que tem um código moral, um conjunto de leis e de regras que nos ajudam a navegar pelos desafios da vida. Então, lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, a gente é apresentado essas 10 leis, mas hoje a gente vai fazer uma análise mais geral do assunto, sem entrar em detalhes. Mas a boa notícia é que tem um cabedal de leis e um código de conduta que foi nos deixado pela espiritualidade amiga e codificado por Kardec, que podemos e devemos usar como essa baliza. Mas a gente vai desenvolver esse tema ao longo dessa nossa conversa hoje. Então, o que fazer para se equilibrar na corda e de vez em quando a gente vai cair, mas a boa notícia é que a gente sempre pode levantar e tentar de novo. Então, dando sequência nesse capítulo do Livro dos Espíritos, ele está falando lá da lei natural e a lei de Deus, na questão 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Respondem os espíritos superiores: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-lo. Então, se a gente for resumir essa questão, sempre quando a gente se afasta das leis de Deus, a gente está promovendo o mal. O mal seria essa ausência do bem, esse afastamento do bem. E o bem teria alguma coisa a ver com as leis divinas. Então a gente não pode se aprofundar nessa discussão sem revisitar o conceito de Deus. Como diz lá na Gênesis kardeciana, capítulo 2, quando ele começa a nos dar uma abordagem mais moderna, mais científica do conceito de Deus, ele fala: sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, ele é o Criador, base sobre a qual repousa o edifício de toda a criação, é também o ponto de partida. Antes de tudo, temos que entender Deus. Temos que revisitar Deus. E entendendo quem é Deus e o que é a providência divina, teremos um entendimento melhor dentro das nossas capacidades, dentro das nossas potencialidades atuais de entender o que é bem. Então vamos fazer aqui um exercício de recapitulação. A gente já estudou, mas é sempre bom voltar à discussão de Deus. Então, o que é Deus? Vou usar essa figurinha, que ela está ali no nosso imaginário público, a gente já traz esses arquétipos que a gente aprende ao longo da nossa vida e ao longo das vidas passadas. Como espíritas acreditamos na reencarnação, então gostamos de acreditar que já professamos várias fés diferentes e temos essa imagem, essa dicotomia de Deus e de algo muito ruim, o bem e o mal, como se fosse uma batalha, como se fossem duas forças que nos governam o tempo todo, e dependendo de que lado a gente presta atenção, a quem a gente dá ouvidos, a gente é praticamente conduzido. Então vamos entender essa dicotomia aqui, à luz do Espiritismo. Vou ter essa pretensão de trazer a discussão. Então vamos lá. Vou fazer aqui a divisão do bem e do mal, começando o que a gente sabe do bem. Qual é a figura máxima do bem? A gente viu por Kardec, que é a figura de Deus. E a gente sempre revisita a questão primeira de O Livro dos Espíritos. Kardec foi muito feliz na forma como ele apresenta a pergunta. Para quem não lembra,
Kardec pergunta o que é Deus, não quem é Deus. O que é Deus? E os espíritos respondem, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é o Criador. Deus já existia antes da criação. E se a criação parasse de existir hoje, Deus continuaria existindo. É atemporal. Quais são as características de Deus que a gente já viu algumas vezes? Então vamos revisitar junto, para a gente poder desenvolver essa questão. Olha, ele diz que a inteligência suprema, ele é o absoluto. Ninguém é mais inteligente que o próprio Deus. Deus é a causa primária de tudo. Então é o Criador. Nada existia antes de Deus, né? Sem Deus ter criado. Ele é infinitamente bom e justo. Infinitamente bom e justo. Ele pode tudo, ele sabe tudo, ele está em todos os lugares. É como se nós estivéssemos imersos em Deus. Como se Deus fosse, já viu a analogia do oceano? Deus é o oceano e nós somos os peixinhos. Nós estamos imersos, né, na criação em Deus. Deus é tudo isso. E quem seria o oposto disso? Se a gente usar esse ponto de partida para a nossa discussão, né, o que a gente traz no imaginário, o que a gente ouve. Então hoje a gente vai revisitar. Deus, a gente já tem uma noção, uma boa noção. Estamos começando a entender o que é Deus. E aí a gente olha, então, quem é o oposto? Se Deus é o absoluto do bem, quem ou o que seria o absoluto do mal? Quando a gente vai ver lá, né, na cultura geral, quem é o adversário de Deus? Seria Lúcifer? Satanás? O diabo? Então vamos refletir. A gente, sem querer julgar outras fés, mas aí a gente aproveita para jogar um pouquinho de luz e tirar um pouquinho da venda que a doutrina espírita ela nos traz essa fé raciocinada. A gente olhar, se Deus é o que há de mais inteligente, se ele é bom e justo, será que Deus teria criado alguém ou alguma coisa para ser ruim eternamente? Acho que não. Se Deus é eternamente bom e justo, e a gente aprende com o Espiritismo que Deus criou todos os espíritos iguais, simples e ignorantes, e que reencarnamos para aprender, para nos desenvolvermos. E a partir das reencarnações, nós vamos acertando e errando, vamos cometendo pecado, como alguém lembrou hoje a discussão do doutor Adelcio Iandoli Júnior no ESD, ele fez uma analogia muito interessante. Ele falou para a gente, olha, a origem da palavra pecado é errar o alvo. Então a gente vai reencarnando, vai acertando, vai errando o alvo, vai pecando e aprendendo com os nossos erros. Obviamente que uns aprendem mais rápido do que outros. Uns foram criados há mais tempo do que outros. Então alguns chegam num nível de superioridade moral mais rápido do que outros. E Deus nunca parou de criar. Essa força criadora, ela é constante e eterna. Então Deus está sempre criando. Então quem são esses personagens que a gente ouve dizer? Por exemplo, o primeiro é Lúcifer. Estudando o assunto e sem querer entrar em muitos detalhes, a gente aprende que o termo Lúcifer é um termo latino. Ele é um termo latino. E por que isso é importante? Porque se a gente analisar as escrituras, a Bíblia, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, um termo latino nos dá ali uma pista de que foi uma adição feita a posteriori. Foi um exercício de tradução. E investigando esse termo, ele significa aquele que brilha, estrela da manhã. Esse é o termo. Lúcifer, em latim, significa aquele que brilha, estrela da manhã. E, fazendo uma pesquisa rápida, lá em Isaías 14:12, quando Isaías era um profeta, estava fazendo uma profecia sobre a queda do rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Ele previa que Nabucodonosor cairia. Então, mais um parênteses aqui, eu não quero entrar muito na questão histórica, mas é importante o contexto. Por volta de 1900
598 a.C., Jerusalém foi invadida pelos persas. E o povo foi capturado e levado para o exílio na Babilônia. O rei daquela época era Nabucodonosor. E eles ficaram nesse cativeiro por 60 anos, mais ou menos. E o profeta Isaías faria uma profecia de que esse rei, Nabucodonosor, conhecido como Estrela da Manhã, cairia, ou seja, o seu reino, né, seria derrubado pelos seguidores, né, de Jerusalém, a tribo de Judá, e que esses retornariam a Jerusalém depois. Então, esse texto que fala de Lúcifer, ou seja, a estrela que brilha, a estrela da manhã, vou pegar minha cola aqui, ó, que eu estou com uma tela só. Então, vou ler para vocês. Ó. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, Lúcifer, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrarás todas as nações. Ou seja, ali é uma profecia de um profeta hebreu prevendo que o rei da Babilônia cairia como caiu. E esse termo Lúcifer foi mal traduzido. Isso aconteceu por São Jerônimo no final do século IV, começo do século V, quando São Jerônimo traduziu toda a Bíblia para o latim, o que é conhecido como a versão Vulgata. E aí ficou no imaginário cristão que Lúcifer era um anjo que caiu. E se acreditava que ele era um anjo muito sábio, muito bonito, criado por Deus, e que, baseado no seu ego, ele tenta ocupar o lugar de Deus. Mas isso é uma alegoria, isso é baseado num erro de tradução. Lúcifer não existe enquanto pessoa. Então, Deus não tem um igual. E mais à frente, a gente é apresentado como Satanás. O Lúcifer. Satanás é uma palavra hebraica cuja raiz significa adversário. Então, realmente, Satanás é o adversário do bem. E a gente vai ver essa questão no Apocalipse e em outras passagens. O que tem muito sentido se a gente usar essa palavra. Diabo já é uma variação. Então, a gente vai refletir. Satanás sendo o adversário do bem, então Satanás é uma representação do que é o mal. Isso é muito válido. E a gente vai desenvolver essa questão juntos. Então, vem comigo. Voltando ainda às escrituras, que a gente está fazendo aqui uma viagem no tempo, usando também conceitos bíblicos, e a gente vê essa figurinha, né, que a gente identifica ali, ó, seria o jardim do Éden, Adão e Eva, e a serpente e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então diz lá na passagem, Gênesis capítulo 2, 16 a 17, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore dos jardins podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Repare que não fala em maçã. Maçã foi outra introdução moderna. Então a gente pode interpretar essa passagem, vamos olhando o que está na codificação, lá em Gênesis. Deus não criou o mal, ele estabeleceu leis perfeitas, porque é soberanamente bom e justo. Então é uma questão de fé raciocinada. Se Deus é eternamente bom e justo, ele não criaria o mal como um adversário eterno. Então a gente tem que entender. Se observássemos as leis divinas, as leis morais, seríamos todos felizes. Tendo, porém, o livre-arbítrio, nem sempre os espíritos, nós, os espíritos, observamos as leis de Deus e acabamos escolhendo o caminho errado. Então, voltando à simbologia de Gênesis, é a partir do momento que a gente adquire o conhecimento de nós mesmos, isso é uma alegoria da evolução do espírito, que vem lá do mundo animal, vegetal, e quando desperta no mundo nominal, que tem consciência de si mesmo, como se a partir daquele momento adquirimos o livre-arbítrio e temos plena consciência que estamos nus. E agora temos que trabalhar, usar o nosso livre-arbítrio. Usar o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, para progredir, para aprender. Então, outra questão interessante do Livro dos Espíritos, né, ele pergunta se
Kardec, eu não vou lembrar qual a questão agora, mas ele pergunta se o mal ele era inerente ao homem. Ele diz que o mal não, mas sim a ignorância. Todos nós somos criados simples e ignorantes, e através das reencarnações, das vivências, vamos adquirindo o nosso cabedal moral. E a gente vê que se a gente não seguir as leis morais, as leis de Deus, a gente está se afastando das mesmas, logo estamos cometendo o mal. Essa que é a questão. Lá no livro O Consolador, de Chico Xavier e Emmanuel, ele traz outra questão muito interessante. Diz o texto: o determinismo divino do bem, quem criou o mal? Então, estamos aqui na nossa caminhada. Olha, se Deus é eternamente bom e justo, e o determinismo divino não criou o mal, ele nos criou, sim, simples e ignorantes, de onde vem o mal? Quem criou o mal? Então, a resposta de Emmanuel, ele fala que o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor para com a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. O mal ele é gerado, então, quando o homem se coloca no lugar de Deus. E a gente vai ver duas características, né, humanas que representam esse ato de forma muito clara. São duas palavrinhas-chave que a gente aprende, que é o orgulho e o egoísmo. Então, lá no Livro dos Espíritos, pegando também o Evangelho, a gente vai ver que o orgulho e o egoísmo constituem as duas imperfeições que mais impedem o progresso do homem. Mas das duas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque deriva da influência da matéria. O egoísmo assenta na importância da personalidade. O egoísmo é aquilo: eu quero tudo de bom para mim, não para o meu próximo, mas para mim. Eu me coloco como centro do universo. Tudo para mim, nada para o outro. E quando a gente começa a colocar no lugar de Deus, no centro, a gente se afasta das leis morais, da lei de Deus. Sigamos na caminhada. Então, já vimos que o mal, na verdade, ele é provocado pelo próprio homem no seu processo de desenvolvimento. A gente vai entender que, quando a gente se afasta das leis de Deus, a gente está, desse modo, criando o mal. Então, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que, na prática, o bem, enquanto em realidade pratica o mal. Será que a gente pode tomar uma decisão equivocada, achando que está fazendo uma decisão certa? Será que isso acontece? Que acaba provocando o mal de forma inconsciente? E qual é a pergunta? Então, Kardec traz essa questão muito importante para os espíritos superiores. E a resposta, com uma figurinha dá aqui a dica, ele disse: Jesus disse: vede o que quererias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Não te enganareis. Então, quando a gente tiver dúvida, você coloca no lugar do outro. A gente teve essa discussão no ERJ, né, do Golden Rule dos Estados Unidos. A gente pode ver essa questão tanto do ponto de vista positivo, fazer ao outro que você gostaria que o outro lhe fizesse, ou ao contrário, não fazer o outro que você não gostaria que te fizesse. Mas, de qualquer forma, é muito simples. Na dúvida, se coloca no lugar do outro. Como é que o outro se sentiria? E usar isso como o fiel da balança, a nossa referência de conduta. E isso vem de ninguém, né, nada mais, nada menos do que o Cristo em si, que é o nosso guia e modelo, que a gente aprende, que ele é o espírito de maior potencialidade que já encarnou nesse planeta. Então, na dúvida, se coloque no lugar do outro. Não é um exercício fácil, porque ainda estamos em processo de evolução, ainda erramos muito. No ERJ a gente teve essa discussão de que às vezes a gente intelectualiza e procura justificar, é como Maquiavel, tenta justificar, né,
o fim pelos meios. E muitas vezes a gente acaba se atrapalhando. E quando a gente se atrapalha, o que acontece? A gente atrasa a nossa marcha, a nossa caminhada como espíritos imortais, porque a gente não para por aqui, a gente sabe que o espírito é imortal. Então, vamos ler essa questão do bem é o bem, o mal é o mal, para tentar nos balizarmos aqui nessa questão. Então, na questão 642, do Livro dos Espíritos, continua a questão. Kardec traz para os espíritos superiores, olha, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha, se eu não fizer o mal, viver minha vida direitinho, não vou fazer mal a ninguém, vou estar lá no meu cantinho, eu vou para o céu? Eu estou indo na direção certa? É uma pergunta relevante. E aí dizem os espíritos superiores, não, cumprir-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou, em suma, ele está falando assim, não adianta não praticar o mal, você tem que praticar o bem. E não só o bem a você mesmo, mas é o bem ao próximo. Ele fala, mas será que eu tenho condição de ajudar alguém? Será que eu consigo fazer o bem? Essa é a questão seguinte. Então, Kardec traz a questão, haverá quem, pela sua posição, seja de riqueza ou pobreza, ou alguma questão particular, não tenha possibilidade de fazer o bem, está isento? As respostas dos espíritos são, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Até traz outra questão que a gente estudou, que é a questão do isolamento, da vida celibata, que muitas vezes é considerada como uma vida de sacrifício, pode ser interpretada como um ato de egoísmo, porque a gente está aqui vivendo em sociedade para poder trocar experiência. E o que está mais adiantado sempre vai ajudar o que está mais atrasado. E é dessa vivência, dessa mistura, é que a sociedade como um todo, ela progride, ela desenvolve. Como estamos num planeta de expiações e provas, a gente vê, né, o planeta, ele é povoado, na sua maioria, por espíritos que estão na transição ali, moral, estão melhorando, mas o mal ainda predomina sobre o bem nessa fase da evolução do planeta. E essa fase ela é definida pela maioria moral dos espíritos que a habitam. Nós estamos ainda naquela fase de vencermos os nossas próprias imperfeições. E à medida que fazemos isso em conjunto como sociedade, evoluímos como um todo. E é assim que o planeta em si vai evoluir, vai passar a ser um planeta de regeneração muito em breve, se assim nós permitirmos. Então, traz aquela questão mais prática. A gente sabe que o mal é o afastamento das leis de Deus, o mal é quando colocamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo como a nossa referencial. E até para fazer uma analogia, né? Quando a gente fala que Lúcifer e Satanás são símbolos, não são pessoas, a gente pode até aqui inferir, fazer um exercício, né, que o orgulho e o egoísmo são Lúcifer. Quando a gente dá voz, né, quando a gente só quer o bem, o nosso bem, o bem do nosso próximo mais próximo, quando a gente é intolerante, será que a gente não está se afastando do bem? E aí lembrar do ensinamento do Cristo, né? Então, vivemos um momento de polarização mundial, né? Sem entrar em questões politicamente, Brasil, Estados Unidos, o mundo vive um momento de polarização. Não temos mais a questão da moderação, do meio que conversa. Temos os polos que divergem e se odeiam. Isso é um reflexo da nossa própria sociedade. Aí fica o convite, o que é muito difícil, obviamente, tentar se colocar no lugar do outro, ser indulgente e benevolente, ser tolerante, questões que nos foram trazidas hoje de manhã no ESD, tentar colocar em prática esses ensinamentos que a doutrina nos traz, o que é muito difícil. Quando a gente vê uma notícia, eu sempre converso muito isso com a minha esposa,
que determinados canais de televisão, praticamente, eles só falam o que você quer ouvir. Então, se você está de um lado do polo e você bota naquele canal, ele só vai falar coisas que te alimentam. Aí você fala, tô certo. Aí o outro polo coloca no outro canal, que fala tudo ao contrário, mas eles também só veem aquele canal. E não tem mais o meio. E aí fica dois mundos, duas realidades, e cada vez mais radicais, polarizados, e a gente fica naquele clima. Então hoje o convite é bem e mal, saber avaliar, ser tolerante, se colocar no lugar do outro. Temos todos backgrounds diferentes, crenças diferentes. É ter, indulgência, misericórdia para com o outro. Então, fica aqui algumas análises práticas aqui, vou tentar trazer coisas do nosso dia a dia, como ferramentas. O que a gente pode fazer, né, quando aquele impulso vier, aquela tempestadezinha, aquela nuvenzinha vier, o que a gente pode fazer? E aqui não tem nada novo, a gente está relembrando conceitos que já estudamos diversas vezes. Vigilância dos pensamentos. Então, muito importante, lembra? Que a gente é uma anteninha e a gente vibra como um rádio e a gente vai sintonizar a nossa faixa e baseado nessa faixa a gente vai estar se ligando a diferentes rádios. A gente está no rádio do bem, a gente está ouvindo as músicas do bem, os espíritos do bem vão estar conosco. Se a gente está ali no momento mais infeliz, a gente bota numa rádio mais radical, e aí os espíritos que estão vibrando naquela faixa, eles vão sintonizar conosco. Então, a vigilância dos pensamentos. Quando vier aquele pensamento, ele vai vir. Na nossa faixa de evolução, os pensamentos vêm. A questão é o que fazer com eles. Se a gente vai ficar ali com ele, trabalhando, ou se a gente vai, não, deixa isso para lá, isso não vai me fazer bem, isso não vai ajudar em nada, deixa para lá, passei, fiz uma análise e passei. Outra, a oração sincera. Quando a gente fala oração, a gente já estudou isso aqui algumas vezes, não é a oração só de empunhar as mãos, flexionar os joelhos e fazer uma prece. Oração é falar com Deus. E a gente pode conversar com Deus o tempo todo. Porque Deus está dentro da gente, né? Lembra, a gente está imerso no todo, e o todo é Deus. Deus criou tudo. Então, a gente pode ter ali um debate, fazer uma oração, pedir ajuda, pedir para ser melhor, pedir para ser mais tolerante, pedir ajuda nas decisões. E Deus sempre ouve as nossas orações. Ele manda os seus prepostos, ele manda os seus trabalhadores, os seus anjos da guarda, que vão estar sempre velando por nós, desde que estejamos sintonizados na rádiozinha certa. Prática do bem e da caridade, né? Praticar o bem dentro de casa, ter a caridade começa, a gente sempre fala isso, né? A caridade começa dentro de casa. É a alta caridade, é não se exigir demais, é não se punir demais, é não ficar recalcitrante no remorso, mas andar para frente, reconhecer que fez alguma coisa que não deveria, tudo bem, reseta, faz melhor. Cuidar do próximo mais próximo, é o cônjuge, é o filho, é o vizinho, é o chefe, que nada é por acaso. É como se fossem umas plantinhas que Deus planta a gente no jardim que é necessário. Às vezes a gente tem outro país, a gente está num bairro, a gente não entende muito a dinâmica da vida, que a gente acabou parando num lugar, está longe dos amigos, e a gente não entende, mas tudo tem uma razão de ser. Se Deus te plantou onde você está, é porque é ali que você tem que estar. Então, entender isso, ter caridade, ter benevolência, ter indulgência, ter tolerância, isso é um exercício diário e prático. Não a fofoca é maledicência. Isso é um desafio ainda para todos nós, porque temos social media, temos muitas informações, a gente acaba entrando nessa nuvem, às vezes a gente se pega em situações corriqueiras do dia a dia, que a gente acaba falando da vida alheia, a gente quer julgar o outro, a gente discute como julgar o outro. A gente não tem que julgar ninguém. A gente não tem que julgar ninguém. Né? Como já dizia o poeta lá, de perto ninguém é normal. Então temos que ter um pouquinho de cuidado para não julgar, porque eu sou melhor, coitado do fulano. Coitado de ninguém. Cada um está só no seu momento, na sua própria história. Essa coisa da fofoca, da maledicência, é um exercício contínuo
que todos nós, em algum momento, temos oportunidade. Então, você está numa roda com um amigo, com família, e aí começa a história, então se afasta, muda o assunto, sabe? É não colocar mais lenha na fogueira. Todos nós passamos por isso. E muitas vezes nós somos a fonte, né, da fofoca. Então tem que se autopoliciar também, falando, não, isso é fofoca, isso não agrega em nada, e muda a faixa. Não aos vícios e drogas, né? Está falando dos excessos, a natureza, como a gente aprende lá no parte 3ª, Livro dos Espíritos, das leis de Deus, das leis morais, a gente aprende que a lei da natureza é a lei de Deus. E tudo na natureza é questão de observância, tudo que a gente vê equilíbrio. Tudo na natureza tende ao equilíbrio. Então, os excessos, os vícios, eles nos fazem mal. O que acontece quando a gente come demais? Nosso corpo, a gente passa mal. O que acontece se a gente beber demais? A gente passa mal, comer de menos, comer demais, dormir de menos, dormir demais. Todas as vezes que a gente vai para os excessos, fica a dica aí, a natureza, a lei de Deus, nos traz de volta através da dor, quando não vai no amor, vai na dor, e a gente é convidado ao equilíbrio. Não ao ódio e à raiva. Então, ainda, a nossa faixa de homens do mundo ainda é muito difícil. E a gente vai ser visitado, sim, pelos desafios, a gente vai se aborrecer. Não teremos a pretensão de sermos melhores do que somos. Mas a gente tem que se conhecer e interpretar quando aquele impulso vier, quando vier lá aquele impulso lá que a gente traz de herança do mundo animal, do instinto de sobrevivência da lei do mais forte, é identificar, toca o alarme, opa, isso aqui não é demais, e trabalha, e relaxa, baixa a temperatura, deixa passar. É um exemplo da vida prática, quando a gente recebe um e-mail no ambiente de trabalho, e aquele e-mail, naquela hora que a gente recebe um e-mail com cópia, aquele e-mail com cópia, que a gente tem aquele impulso de responder na hora, que absurdo, tá pensando que é aquela coisa, a gente levanta a espada e o escudo, aí faz aquele exercício, recebeu um e-mail mal criado, ou que não gostou, não responde no dia. Se puder, deixa para depois, deixa lá no inbox, não manda. Aí no dia seguinte, quando você estiver mais calmo, você vai lá revisitar o seu e-mail. Aí muitas vezes você vai se surpreender, porque você vai ver, caramba, eu escrevi isso. Então, é uma maneira de se precaver e não fazer. Então, quando vier o impulso, que ainda é muito humano, do ódio, da raiva, da inveja, dos ciúmes, é identificar, toca lá o Simon Cole, identificou, e aí se policiar e trabalhar isso. Correção imediata de qualquer erro cometido, até a humildade de pedir desculpa, o que ainda é muito difícil para a gente. Pedir desculpa, reconhecer um erro. E a gente vai errar muito, lembra da história do Tedécio, do pecado? A gente ainda vai errar muito. E errando a gente vai aprendendo. Então, quando a gente errar, tem humildade de pedir desculpa e corrigir. Corrige e segue em frente. A gente tem uma mensagem no final que fala muito sobre isso. Deixa eu ver como é que está na hora, que a gente ainda tem um tempinho. Luta contra as injustiças. Lembra que não basta não fazer o mal. A gente tem que promover o bem. E quando a gente é omisso, a gente vê uma injustiça. E a gente não se coloca, a gente, na verdade, a gente está perdendo uma oportunidade de fazer o bem. Então, lutar contra as injustiças, sempre que nos for possível, dentro das nossas possibilidades, mas não ficar calado, não ser conveniente. Pensamento constante no bem. Lembra, estamos sintonizados na Rádio do Bem, pedindo proteção aos nossos espíritos familiares, pedindo para ser inspirado nas tomadas de decisões, né, ter os ouvidos de ouvir. E, por último, a evolução de cada dia. Porque, como a gente sempre gosta de lembrar, nós, o Guga, o Edu, né, e todos nós, todos os outros, que estamos na nossa melhor versão. Nós somos o que de melhor já fomos, em toda a nossa existência. E é daqui para frente. Então, é entender que a natureza ela não dá saltos. Que o processo de evolução,
ele é contínuo. A gente aprende que a gente evolui intelectualmente mais rápido e a gente desenvolve, né, moralmente mais devagar. E a gente até discutiu no ERG também que, entendendo mais, desenvolvendo a inteligência, a gente passa a entender as questões morais de outra forma. A gente coloca em prática a fé raciocinada. É passar tudo no fiel do raciocínio, e ele nos dá a dica de que se aquilo que a gente está para fazer ou não, né, vai ajudar de alguma forma. Então é isso, é colocar sempre a fé raciocinada, tentar nos despir dos nossos preconceitos, que a gente traz muitos preconceitos ainda, é não tentar ser influenciado pelo meio, e é muito difícil. Tem duas questões do Livro dos Espíritos, eu sou chato que eu sempre lembro essas duas, mas para mim é como se elas resumem a codificação de uma forma tão especial, me fala muito caro. Que é a questão 919, que é a questão de conhece-te a ti mesmo. A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quais são os nossos defeitos, né, quais são os nossos botões, que quando as pessoas apertam, a gente tem aquele impulso. E identificando esse nosso lado fraco, é trabalhar essas questões para ser melhor. E a gente não está numa competição. Ninguém aqui está competindo com ninguém. Esse não é o objetivo. O objetivo é sair daqui melhor de quando a gente entrou. E tem outra questão que eu sempre lembro, eu vou lembrar de novo, vocês vão... As pessoas devem estar lembrando, vai falar daquela de novo. É 909. Ele fala que a resposta é que nos falta vontade de mudar. É que a gente tem plena capacidade de mudar os nossos impulsos. O que nos falta, muitas vezes, dizem os espíritos superiores, é a vontade de fazê-lo. Então, encarar os nossos medos, os nossos fantasmas, os nossos defeitos, identificá-los e trabalhar dentro das nossas possibilidades para melhorar moralmente essas questões. Então, a gente ainda está caminhando para o final do estudo, então vou fazer algumas reflexões que cabem aqui. Sabendo da necessidade que temos de procurar pensar as nossas atitudes e os nossos próprios pensamentos, Paulo, lá no começo, nos ensina acerca do discernimento, quando afirma, lá na carta aos Coríntios, que todas as coisas me serão lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, conquistamos o livre-arbítrio, conquistamos o direito de tomar as decisões, comemos do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. E vamos experimentar, vamos viver. E vivendo, vamos errar o alvo algumas vezes. Mas não é ficar com pena ou recalcitrado, é fazer como Paulo fez. Paulo, uma vez, foi Saulo que cometeu um assassínio, perseguiu os cristãos. Então, naquela mesma vida, ele começou uma nova fase da sua vida. Ele encontra Jesus às portas de Damasco, muda até de nome, né, que é um simbolismo da Bíblia, quando a gente muda a atitude, somos um novo homem. Então, Saulo se transforma em Paulo, e graças a ele, o cristianismo chegou aonde chegou, e somos muito gratos. Então, seguir o exemplo de Paulo. Se erramos, tudo bem. Reconheçamos que erramos, nos arrependamos, vamos mudar as nossas atitudes e vamos fazer melhor. Todos nós podemos fazer melhor. Entender que estamos num planeta de expiação e prova, e todos nós somos de uma imensa caravana na estrada evolutiva. E o que o nosso futuro são as esferas mais altas. É o determinismo do progresso. Não temos escapatória. Um dia chegaremos ao nível de espírito puro. A evolução, contudo, nos exige o necessário discernimento para que saibamos guardar somente aquilo que esteja de acordo com o sentimento ideal mais elevado. À medida que a gente vai se apurando, vai crescendo, a gente vai entendendo melhor até o que é Deus e o que é o bem. Diz lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Jesus nos é apresentado como guia e modelo, Kardec, lá nos tópicos de comentário, ele fala que Jesus tinha um nível de comunhão tão grande com Deus que o Espírito de Deus o animava. Então a gente não consegue nem começar a vislumbrar
o que é Deus como Jesus entende. A gente ainda está muito pequeno, somos crianças de Deus, e estamos engatinhando, mas um dia chegaremos lá. E a gente tem um referencial muito forte, que é o próprio Mestre. Cabe, portanto, ao espírita conhecedor do Evangelho, e lembrando que o Evangelho é tradução de Boa Nova, temos as boas notícias. É usar discernimento em todas as circunstâncias e posições que se encontram, respeitando sempre o semelhante, e elegendo para si somente o que for bom e justo. Aí a gente vai revisitar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, na questão que fala o bom espírita. Vocês lembram o que fala lá? Eu estou colando aqui, eu não sei de cabeça não. Vou disfarçar, que eu estou olhando aqui de ladinho. Então, diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Esse é o bom espírita. Fomos chamados, ouvimos o chamado. É como diz Paulo: Senhor, estamos aqui, o que queres? E o que queres? E Jesus quer que nós nos tornamos seres melhores. E ele deu uma dica, lembra do bonequinho lá do começo, no primeiro slide, que está na corda bamba? Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, como cristãos, como espíritas, nos cabe não só nos educarmos, conhecermos, mais importante de tudo é colocarmos isso em prática. E é um exercício diário, é um exercício que requer repetição, a gente vai errar, mas a boa notícia é que está tudo bem, está tudo bem. A gente pode sempre fazer melhor. Chico falava que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos mudar agora e fazermos um novo final. E a gente está encaminhando para o final, e eu queria aproveitar aqui e ler um texto de um autor desconhecido. E reverberou muito quando eu estava preparando esse estudo, e a gente sempre tem um grupo de amigos que revisam o material, né, o Edu, o Antúlio, o Henrique, e quando eu fiz a primeira versão desse estudo, os comentários são sempre muito carinhosos, mas o Edu fez o comentário de que, puxa, bacana o estudo, mas será que vai trazer uma mensagem de consolo no final? E eu fiquei com isso na cabeça. E, por acaso, acabei encontrando um texto de autor desconhecido, não sei quem é o autor. Eu achei bastante relevante, e eu queria encerrar o estudo de hoje com esse texto. E ao final, se tivermos tempo, tivermos perguntas, será um prazer abrir para as discussões. Então, se me permitir, eu vou ler o texto. Começa assim: nunca é tarde para pensar na vida, procurar uma saída, erguer as mãos caídas, recomeçar. Nunca é tarde para levantar os olhos, andar de cabeça erguida, contemplar um novo horizonte, sonhar. Nunca é tarde para estender a mão amiga, para tirar alguém da briga que luta contra a solidão. Nunca é tarde para ouvir a voz da razão, seguir a ordem do coração e viver com gratidão. Nunca é tarde para saciar a fome ou dividir o pão, ser a luz para alguém sair da escuridão, caminhar de mãos dadas, sentindo a emoção de haver feito bem para um irmão. Nunca é tarde, e aqui o meu texto ficou em cima, nunca é tarde para rever os amigos, ajudar os aflitos, resolver os conflitos no diálogo, não aos gritos. Ser vencedor e não vencido, pois tudo é belo, mais que bonito, no caminho do Cristo. Nunca é tarde para mudar os planos, recuperar o ânimo, caminhar juntos, rever os enganos, enfrentar as barreiras dos anos e no final dizer, te amo. Nunca é tarde para dizer sim para a vida, para dizer perdão, querida, dizer não ao ego, enxugar uma lágrima para curar uma ferida. Nunca é tarde para mudar o gesto de atitude e de pensamento, para ser feliz, deixar o protesto, sentir a liberdade numa prece. Nunca é tarde para dar basta na amargura,
refazer a postura, deixar a vida dura, encontrar a esperança que ficou perdida, viver a paz que é sem medida. Nunca é tarde para abraçar um filho, sentir o seu amor, orientar os seus caminhos, para jamais andar sozinho e deixar de ser menino em sua vida fora do ninho. Nunca é tarde para dizer que não sei, reconhecer que errei, que tanto tempo passei a me enganar, e por causa da alma ferida, nunca encontrei a saída que me impedia de caminhar. Nunca é tarde para sorrir, agradecer a Deus pela vida, ver a realidade de um novo dia, aprender o que não sabia, fazer o que não fazia, ensinar o que vivia. Nunca é tarde para fazer o bem, ser amigo de alguém, ajudar a quem não tem, dizer sempre o que convém, respeitar, não ir além, viver sempre amando alguém. Nunca é tarde para ver Deus na natureza, ser ativo na igreja, dizer amém, assim seja, dar um basta na tristeza, estar em paz com todos, ser feliz e que Deus nos proteja. Nunca é tarde para sair da rotina, aprender com disciplina, não desistir, dar a volta por cima, acreditando sempre em Deus e no que Ele nos ensina, pois ser feliz é a nossa sina. Adaptado de um poema de autoria desconhecida. Meus amigos, era o que tinha para hoje, espero que o estudo tenha sido de valia. Se tivermos alguns minutinhos, podemos aí fazer algumas perguntas. Obrigada, Edu. Obrigado, Guga. Queridos amigos, peço com muito carinho que todos nós continuemos nessa harmonia, com os pensamentos e sentimentos mais elevados, vibrando e irradiando energia nessa linda manhã de domingo. Em nome do nosso bondoso Mestre Jesus, em nome do carinho dos nossos amigos espirituais e mentores, e dos esforços de todos os trabalhadores de luz. Pedimos humildemente ao nosso Senhor, Pai amoroso, que nossas forças sejam renovadas nessa nova semana que se inicia, para continuarmos a ajudar os que sofrem. Pedimos luz, a sua luz, para iluminarmos o caminho do nosso irmão, que anda na escuridão, do desespero e da falta de fé e da falta de amor. E pedimos para nós mesmos a paciência e entendimento para aceitarmos as pedras que não conseguimos remover na nossa própria estrada, e discernimento e sabedoria para fazermos boas escolhas. Pedimos paz no coração e nos lares desfeitos, no coração das famílias desunidas, que o amor do nosso Pai, aquele que tudo pode, cure, acalme a dor das feridas da alma, fazendo um reconhecer no outro a grande lição do perdão, da compreensão e do respeito. Que não nos esqueçamos dos nossos amigos bondosos que vibram e nos ajudam em nossa evolução. Que o orgulho que fere não faça parte dos nossos dias nessa estrada. E que quando nos esquecermos da nossa fé, que o Senhor nos traga de volta para perto dele, nos ensinando novamente sobre a humildade. Pedimos, Senhor, pelas crianças dos lares em desamor,
das ruas, dos orfanatos, dos hospitais, que todas essas pequenas grandes almas encontrem anjos enviados por Deus, amparando, acolhendo, protegendo e as colocando em uma estrada de luz. Pedimos pelos animais que gratuitamente nos amam, que sabemos agora que também é nossa responsabilidade auxiliá-los no processo evolutivo, que retribuímos com cuidado, dedicação e amor. Irradiemos pelos doentes do corpo e da alma, os que sentem dores e medos, que os bons espíritos possam, na medida do merecimento de cada um, aliviar as suas dores e aflições, dando-os força, resignação e esperança, para que não percam um bom fruto de suas provações. Mas pedimos, Senhor, com muita humildade em nosso coração, derramai seu bálsamo de graças e de curas sobre a humanidade que sofre das doenças nesses dias tão difíceis. Nos ajude a ter o entendimento desse momento de grande transformação que estamos vivendo. Ilumine, inspire, intua todos os profissionais de saúde, para que seus esforços não sejam vencidos pelo cansaço do corpo físico e mental, nem pelos momentos de descrença ou de tristeza, nem pelo orgulho e ganância. Que a cura alcance a humanidade por meio desses seres iluminados que dedicam a sua vida na prática do bem. Pensamos agora nos irmãos queridos que já estão no mundo onde os nossos olhos não enxergam. Mas, hoje relembramos, e abençoados pela luz do Espiritismo, que somente um fino véu nos separa, que possamos fazê-los sentir a nossa ternura e gratidão, e que eles sintam que habitam aqui em nossos pensamentos e corações, e que por muitas vezes os sentimos muito perto de nós. Que tenhamos paciência de esperarmos o reencontro na ponte da luz que une esses dois mundos, e que a saudade seja sempre sentida como um calor, um abraço entre as almas. E direcionando nossos pensamentos com muito amor àqueles que estão partindo agora, que eles sejam resgatados e acolhidos pela luz e misericórdia divina de Deus, e que suas famílias sejam confortadas nas palavras e no amor de Jesus. Pedimos inspiração e bênção para todos os líderes das nações, aqueles que estão tendo a oportunidade de ajudar na transformação do planeta, que desperte em seus corações a caridade e a sabedoria de fazer boas escolhas. Que eles não tropecem no orgulho nem no falso brilho do poder, e que eles possam caminhar na estrada coerente ao compromisso assumido por suas almas na contribuição do bem à humanidade. Pai, que todos os momentos nos seja lembrado que devemos ser instrumentos do seu amor. Que de nossas bocas não saia nenhuma palavra que machuque ou fere nossos irmãos. Que nossas mãos sejam ferramentas sempre de doação. Que nós consigamos sentir a sua presença paterna, amorosa, acolhedora, em meio à tempestade e no mar agitado. E que humildemente também saibamos ter gratidão nesses momentos. Senhor, nos direcione ao encontro daqueles que precisam conhecer o seu amor. Que os nossos trabalhos sejam sempre protegidos e inspirados por sua bondade. Que as nossas almas estejam sempre empenhadas em ajudar a restabelecer a paz no coração de outras almas aflitas que perderam a fé. Nos dê coragem para viver com gratidão também nos dias escuros. Que não nos esqueçamos de todos que precisam da nossa ajuda nesse momento. Que o sofrimento do meu irmão nunca passe despercebido e que eu tenha em meu coração sempre algo de bom a ofertar. Senhor, acalme nossos corações com a certeza de que tudo passará e que estamos sempre amparados no seu colo de Pai. Que não nos esqueçamos nunca e que se amanhã nos for permitido vermos os primeiros raios do sol, que possamos lembrar o porquê ainda estamos aqui, agradecendo a oportunidade de continuar, de corrigir, de perdoar
e de recomeçar, porque nunca é tarde. Preencha de paz cada canto do nosso ser, para que continuemos levando o Senhor conosco, por onde andarmos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, querida minha Fernanda, muito obrigado. E vamos passando então para a Claudinha, para fazer os nossos avisos. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ok. Eu tenho alguns avisos importantes essa semana, peço a paciência de todos por apenas mais alguns minutinhos. O primeiro é que nós gostaríamos de avisar que não haverá evangelização infantil no domingo do dia 22 de novembro, ou seja, domingo que vem não teremos aula das crianças. A aula do EJE e o estudo público acontecerão normalmente. E do dia 23 até o dia 29 de novembro, devido ao feriado de Ação de Graças, estaremos fechados essa semana e não haverá atividades virtuais, incluindo todas as aulas e reuniões online, ou seja, o Livro dos Espíritos, o estudo da terça-feira, o do Evangelho na quarta-feira, o EJE, as aulas das crianças e o estudo público. Não haveremos nessa semana. E agora vou passar para o website para dar o resto dos nossos avisos, pois temos novidade no nosso website. Todos os avisos que nós colocaremos aqui aos domingos, como eu já havia falado antes, nós criamos um message board no Facebook, mas também criamos um message board no nosso website, e todos os slides que nós passamos aqui ao domingo estarão colocados aqui também no nosso website. Para aqueles que não tenham Facebook, então é mais uma novidade que temos. E com relação aos projetos que nós temos de voluntariado, nós temos também algumas novidades. Temos o projeto 1, como já falamos aqui há algumas semanas, de enviar cartão, né, do Thanksgiving de Natal para um asilo. As instruções estão aqui no nosso website. Temos um projeto número 2, que é onde estamos criando umas bolsas, né, com itens feitos à mão para os professores. Nós escolhemos uma escola carente, que precisa, né, que não tem muito envolvimento dos pais nessa escola, e a maior parte das crianças, 75% das crianças fazem parte de programas assistenciais do governo. Então, é para dizer um thank you, né, um obrigado para os professores e administradores. Mais informações também estão aqui no nosso website. Nós temos um sign-up Genius para aquelas pessoas que queiram auxiliar. E qualquer dúvida que tiverem, por favor, possam enviar um e-mail. Mas a novidade que temos essa semana é que nós temos algumas ideias, e estão aqui na nossa página, de lugares onde as pessoas podem deixar doações ou fazer voluntariado, pois entendemos que já tem algumas pessoas que estejam se sentindo seguras e prontas para fazer o voluntariado. Então, nós pegamos diferentes lugares na cidade, desde que fique perto, né? O primeiro é o Rosenberg Richmond Helping Hands. Aqui tem todos os detalhes da doação e de como fazer o voluntariado. É só entrar online e escolher aonde você quer. Esse aqui, no caso, pegaria muito o pessoal de Katy, de Rosenberg, Richmond, Sugar Land. O Second Mile fica em Missouri City, pega o pessoal mais perto de Pearland, do Galeria, o South, porque fica ali perto da South Polstoke. E tem o Interfaith of Woodlands, que fica mais para o pessoal do norte. Tem o Hang Me Up, que fica em Spring, e eles também têm um local de donation também no Woodlands. E um ano passado, nós fizemos o Citywide Club of America, que fica em Downtown. E ele tem várias opções de doações, mas também de voluntariado no dia do Thanksgiving e no dia do Natal, dia 24, de você fazer comida e preparar. Acho que alguns de nós tivemos a oportunidade de ir um ano passado, e você pode servir, né, e preparar comida também. Então, essa é a nossa mensagem da semana. Por favor, chequem o nosso website, o nosso Facebook, e lembrando também que todas as nossas palestras do estudo de domingo estão também no nosso canal do YouTube, e aqui em cima do nosso website nós temos o link
aqui em cima do nosso Facebook e do nosso YouTube. Não esqueçam de ir no nosso YouTube e subscribe ao nosso canal, assim você automaticamente clica aqui no subscribe e automaticamente receberá notificações de novos vídeos que serão postados. Muito obrigados a todos e boa semana. E lembre, nunca é tarde. Obrigado, muito obrigado, Claudinha. Obrigado mais uma vez a Fernanda, o Guga, a Tati e a todos os nossos trabalhadores do domingo. Que todo mundo tenha uma excelente fim de domingo e uma excelente semana. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado, gente. Pessoal, obrigado pela oportunidade. Obrigada.